Diante do fato de que todos nós vamos morrer e de que se trata de uma coisa inevitável, existem 4 atitudes fundamentais. Neste vídeo eu gostaria de comentá-las, deixando claro que estou aqui mais compartilhando minhas perplexidades com vocês do que propriamente algum tipo de conhecimento. Tenho muitas perguntas e elas passam por essas 4 atitudes fundamentais e eu também gostaria de que vocês se manifestassem comentando, dizendo aquilo que pensam acerca do problema humano mais fundamental de todos, que é o da morte. A primeira atitude diante da morte é a de viver como se ela não existisse. Simplesmente viver inteiramente absorvido naquilo que se faz, naquilo em que se trabalha, na vida familiar, na vida profissional, sem pensar no assunto, deixando isso para lá, deixando isso para o fim da vida, para o final da velhice, porque, evidentemente, pensar nessas coisas pode ser bastante deprimente, pode ser algo que nos derruba e não nos faz continuar, que nos dá muito trabalho na perseguição de nossos objetivos, algo que pode nos atrapalhar. Então, viver da melhor maneira possível, mas sem pensar que aquilo que vivemos vai acabar, sem pensar que aquilo pode acabar também para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que amamos, e assim gastar o nosso tempo nos nossos momentos de lazer, mas também nas nossas obrigações familiares e profissionais, deixando de lado essas reflexões um tanto mais soturnas, deixando de lado esses pensamentos que podem constituir um obstáculo a uma vida que se supõe ativa, mais frutífera. Então, não pensar no fato, viver numa espécie de inconsciência da morte. Há quem diga que isso não é possível ou que se trata de uma ilusão. Eu acho que durante um bom período da vida, todos nós vivemos assim. Todos nós não pensamos na iminência da morte, não pensamos na possibilidade de que ela venha a nos atingir ou atingir as pessoas que nos cercam, e muito daquilo que nós fazemos está, de um certo modo, tingido com essa inconsciência. É uma atitude bastante comum, na verdade. Esta é a primeira delas, a atitude inconsciente. A segunda delas é aquilo que nós poderíamos chamar de atitude nihilista. A palavra nihilismo tem muitos significados, não se trata de uma palavra unívoca, com um significado só. Nós não podemos tomar os significados dados por Nietzsche como os únicos que existem, porque a palavra é tratada por diversos pensadores, mas, de um modo geral, para dar uma ideia do que seja o nihilismo com pinceladas grossas, trata-se da noção de que nossa vida não se sustenta em nada e de que a morte é uma espécie de anulador de todo e qualquer valor e todo e qualquer significado que a vida possa ter. Então a morte tem um império que é tão poderoso, ela é de tal modo importante na vida dos indivíduos, que ela acaba cancelando qualquer coisa que a vida tenha a oferecer. Como tudo corre para a morte, como todos nós temos diante de nós esse destino, corremos na direção dela, na visão do nihilista, na visão daquele que traz o nada dentro de si, isso acabaria invalidando toda e qualquer possibilidade de vida frutuosa, e vida plena, então, jamais existiria para esses nihilistas. Ocorre que esse modo de pensar, que pode ter as suas vantagens, porque, afinal de contas, relativamente à atitude inconsciente, o nihilista pensa na morte, não se engana quanto a isso. Ocorre que
esse modo de pensar cria, evidentemente, um mal-estar muito grande no indivíduo. Por que estamos vivendo? Para que estamos vivendo se um dia vamos morrer? Não há propósito na vida, não há nada que possamos fazer contra a morte. E esse indivíduo que vai se imbuindo do niilismo acaba, no final das contas, sendo alguém que trata como um tesouro esse seu mal-estar, que passa a achar que é um privilégio viver no desespero, que é um privilégio viver nessa melancolia permanente. E isso cria uma espécie de orgulho, um orgulho bastante mórbido, né? Você consegue viver numa zona em que os outros não conseguem. E eu não acho que isso seja produtivo. Creio que, quando se trata de pessoas excepcionais, de gente excepcionalmente talentosa, a atitude nihilista pode, combinada com um talento artístico, combinada com uma visão filosófica mais aguda, dar frutos. Mas, em se tratando de pessoas comuns, como nós, né, trazer o niilismo dentro de cada um é algo que, no final das contas, estraga muito a existência, não dá frutos nenhuns e acaba criando esse orgulho de ser capaz de viver numa espécie de zona em que os outros não conseguiriam respirar. Eu tenho esta tristeza dentro de mim, esta certeza de que a vida não vale nada, de que o nada apaga tudo, que é a verdade absoluta, ou que é a coisa mais importante que você pode descobrir na sua vida, e os outros não sabem disso. Então eu tenho algo dentro de mim, uma supostamente melhor ou superior, que é algo que mostra um sinal de coragem intelectual ou emocional no final das contas. Não me parece que seja uma atitude das mais interessantes. Muitas pessoas tentam essa atitude nihilista por algum tempo, ficam pensando dessa maneira, vivendo dessa maneira, né? Como se a vida não tivesse valor nenhum, negando o valor da vida, negando a possibilidade de valor para a vida, a possibilidade de significado para a vida. Durante algum tempo, veem que isso produz um mal-estar horrível por muito tempo, apegam-se a esse mal-estar, apegam-se a esse desespero, como se fosse um privilégio, um tesouro, uma coisa a ser ostentada, e depois de algum tempo se cansam. Depois de algum tempo se tornam até mesmo muito irônicas, muito cheias de sarcasmo consigo mesmas, e acabam abandonando esse modo de pensar. Mas é evidente que ele tem a vantagem de que a morte aparece nele como algo que necessariamente virá. Então esta segunda atitude, a atitude nihilista, é tentada por algumas pessoas. A terceira atitude é aquela que nós poderíamos considerar como a religiosa. É evidente que existem muitas religiões no mundo, cada uma delas se posiciona de uma determinada maneira frente ao fenômeno da morte, mas de maneira geral, o que essas religiões dizem, nós evidentemente pensamos mais no cristianismo, que é a religião que nos está mais perto, é que a morte é uma passagem, é que a morte fundamentalmente não existe, é que existe uma vida após a morte, segundo algumas tradições religiosas, melhor do que a própria vida que vivemos agora. De modo que o fiel, o religioso, deve se preparar ao longo de sua vida terrena para uma vida celeste ou em qualquer outro meio melhor. Então, o que diz o cristianismo, por exemplo, fiquemos aqui com o cristianismo porque nossa tarefa fica um pouco mais simples, é que a morte não existe, que a morte é uma espécie de engano e que ela simplesmente dá o acesso a algo melhor, a algo superior. Isso tanto uma vida eterna, que pode ser no céu ou no inferno, ou ainda por algum tempo bastante no purgatório, ou numa perspectiva reencarnacionista, né, da metempsicose, de
encarnações sucessivas. Mas, fundamentalmente, a alma ou o espírito, aí as palavras variam, enfim, esse componente não corporal que faria parte de nós seria indestrutível. Nosso corpo, evidentemente, que tem um prazo de validade, tem uma fragilidade que é bastante perceptível, mas há algo de indestrutível em nós, que é essa parte não corpórea ou não corporal, não física. E essa parte tem uma vida própria, escala, né? Digamos assim, galga degraus e ganha o acesso a um tipo de existência superior. Então, negando-se a morte, se obtém essa ideia de que se vai para uma vida melhor, claro, desde que a pessoa se tenha comportado, né, durante a sua existência depois da morte. Então há uma expectativa por parte dos fiéis de várias religiões, em especial do cristianismo, que é a religião que nos é mais familiar, de que após a morte a vida continue, a vida se prolongue. É evidente que há, hoje em dia, uma questão bastante séria com a descrença, porque muito do edifício racional que sustentava a ideia de existência após a morte foi abalado de modo bastante severo por certas descobertas da ciência. Então, não se pode tomar, por exemplo, aquela ciência aristotélica medieval que provava, segundo os argumentos então válidos, a imortalidade da alma, como um conjunto de noções válidas à luz da ciência atual. De modo que o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que esse fiel, cristão sobretudo, fica um tanto desamparado do lado da razão, ou fica com menos argumentos do lado da razão e tendo que se amparar muito na fé, tendo que depositar muito as suas expectativas nesse sentimento religioso e numa confiança de que Deus vai lhe dar acesso a essa vida após a morte. Então, a ciência de hoje põe em xeque muito daquilo que se discutia como prova quase irrefutável da imortalidade da alma, de modo que muitos religiosos hoje têm que se valer de modo bastante firme e fervoroso da fé para nutrirem as expectativas de que a vida após a morte continue. Então temos também este modo religioso, o de negar a morte, negar que a morte seja algo além do desfazimento ou da decomposição do corpo, e dizer que a vida fundamentalmente é indestrutível, de que a vida individual é fundamentalmente indestrutível. Isso é importante, porque não é uma vida em geral, não é uma vida genérica que continua mesmo depois da morte. Então a perspectiva é, evidentemente, metafísica, para fora da noção unicamente física. Esta também é uma maneira de ver as coisas, de encarar o problema da morte. E existe também uma quarta maneira, uma quarta atitude diante da morte, que é aquela que caracteriza uma boa parte das filosofias helenísticas, sobretudo do epicurismo e do estoicismo. Tanto o epicurismo quanto o estoicismo eram materialistas, de modo que não acreditavam na sobrevivência da alma após a morte. Falavam em alma, mas a alma para eles era material, era de uma matéria sutil. No caso dos estoicos, por exemplo, de acordo com Sêneca, essa matéria sutil se dispersava após a morte e era incorporada por aquilo que poderíamos chamar de alma universal. Então havia uma dispersão, havia uma perda da individualidade, havia a perda da consciência individual, o fim da consciência individual. Não há, portanto, para eles, uma continuação da vida após a morte.
Mas para eles, a questão se coloca de maneira diversa do que aquela dos nihilistas. Porque se para os nihilistas a morte é uma grande borracha que apaga os valores que a vida pode ter, o propósito que a vida pode oferecer, que apaga tudo o que se vive, para eles não, tendo em vista que a vida é finita, tendo em vista que temos um número contado de dias e de que não sabemos quando vem a morte, quando ela nos pegará, a vida acaba ganhando um valor inestimável. Ela acaba se tornando muito preciosa. Do mesmo modo como nós vemos que com as moedas virtuais, o que faz o valor dessas moedas disparar é a sua escassez, também no que diz respeito ao modo como epicurismo e estoicismo e demais escolas helenísticas de filosofia viam a vida, a escassez dos dias dá um valor muito grande para a vida. O fato de que você vai morrer e que, muito provavelmente, não há nada depois desta vida, para estoicos e epicuristas, tornava a vida sobremaneira preciosa, demasiado preciosa, muito, muito valiosa. E cada minuto, cada instante, cada momento que se vivia tinha o valor de um pequeno absoluto. De modo que um epicurista como Horácio pode cunhar a expressão carpe diem, quer dizer, colha o dia, aproveite o momento. E de que modo se deve colher o dia, o momento? Vivendo-se um prazer honesto, um prazer que dê à vida um grande significado, que locuplete o indivíduo. Não um prazer translocado, destrutivo, nada disso. E no caso dos estoicos, esse modo de ver um instante como um pequeno absoluto é preenchido pela ideia de dever. Então, o dever se impõe ao indivíduo, mesmo que ele não vá premiá-lo com nada após a vida. O sujeito age bem pelo mero valor da boa ação, e não porque vai ser premiado depois de morrer. Eu sei que o cristianismo ortodoxo diz que a boa ação de verdade não é aquela, evidentemente, que se faz querendo ganhar alguma coisa com Deus, ou aquela que se faz por medo de ir ao inferno. Mas existe uma tendência, digamos assim, entre todos os cristãos, de, evidentemente, agir bem por medo da punição. E para uma perspectiva materialista como a dos estoicos, isso não existe. E o pagamento da boa ação é a boa ação mesma. De modo que a perspectiva é um pouco diferente. Então, preencher esta vida com as boas ações, preencher esta vida com o cumprimento de um dever de ser humano, é, no caso dos estoicos, o que a vida pede. E não há necessidade de se colocar a possibilidade de uma vida após a morte. O que não quer dizer que, de um ponto de vista racional, o sujeito deva fechar as portas para essa possibilidade. Porque, evidentemente, que o único modo de saber se há alguma coisa depois da morte é morrendo. E há pouquíssimas pessoas dispostas a se colocar à prova. Então, esta é a quarta atitude, uma atitude helenística, digamos assim, e evidentemente que você se pergunta ao longo da vida que atitude você deve ter. Se a inconsciente, se a nihilista, se a religiosa, se esta atitude das filosofias helenísticas. Existiriam mais atitudes? Eu creio que, por exemplo, o taoísmo, que eu não conheço muito bem, aliás, desenha uma outra possibilidade, mas eu precisaria estudar isto melhor. Esta ideia de uma contemplação do todo, de uma perda da consciência do todo, no todo,
pode ser interessante, pode ser um modo de colocar a morte em segundo plano. A morte é uma consequência natural da vida, e quando você não está demasiado apegado a si mesmo, a sua vida enquanto partícula pensante do cosmos, aquilo passa a fazer sentido. Eu não sei se essa atitude taoísta é tão fácil para ocidentais, e eu não sei se essa atitude taoísta é tão fácil para pessoas que não vivem no meio de uma natureza cuidada pelo ser humano. Porque evidentemente que vivendo-se num lugar bonito, num belo campo, em meio a belos pastos, com animais que por ali passam, naquela quietude, essa contemplação que o taoísmo nos convida a fazer é mais simples. Esse modo taoísta aí também me parece muito parecido com aquele que caracterizava os pensamentos de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Mas aquilo é uma criação ficcional, né? Porque Alberto Caeiro dizia: pensar é estar doente dos olhos, nós devemos sentir a vida, nós devemos tocar nas coisas, olhar, cheirar, experimentar pelo olfato e pelo paladar, e não pensar muito nessas coisas. Eu não sei se isso é muito fácil, na verdade, e se nós não acabamos indo para as outras atitudes por falta, digamos assim, de coragem de ter essa vida mais próxima da concretude, que me parece ser aquilo que o taoísmo preconiza e também aquilo que, de um certo modo, está nos poemas de Alberto Caeiro. Então, isto é o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta questão muito importante, a da morte. É possível que existam outras atitudes que eu não tenha mencionado aqui. Estas foram as que me ocorreram. É possível que eu tenha, talvez, feito um retrato não muito exato dessas atitudes e que, vendo as coisas no detalhe, muita coisa seja diferente, mas este é um modo de dar um apanhado geral destas 4 atitudes, tais como eu as entendo. E vocês, o que pensam a esse respeito? Eis o que eu tinha a lhes dizer. Até a próxima. Um abraço.